sou bem obediente. Eu entendi. Porque eu não quero revelar certas coisas aqui. Sabe por quê? Eu entendi. Porque senão, quando eu chegar em casa... chegar na minha casa... Você já viu, né? Mas é Mas isso. te faz bem obedecer? Eu preciso. Então tá bom, se você tá bem, eu tô bem por você. Eu tô bem por você, Não, se você tá bem. eu preciso. Eu preciso. De um certo controle ali. Eu preciso mesmo, assim, respeitar a figura masculina. Eu preciso. Porque... Ele é presente, né? porque senão eu perco o interesse. Eu preciso de um homem que seja mais homem do que eu. Bravo. Ele é Entendi. bravo. Nossa, ele é muito Mas bravo. você também é brava. Dentro de casa, não. Ah! Te juro. Ninguém acreditou. Ninguém acreditou. Gente... Olá, para você que não me conhece, eu sou a Viviane Andrade e neste canal a gente fala sobre tudo, ou pelo menos quase tudo. Eu vim trazer para vocês atualizações sobre o caso da Cíntia Chagas e eu trouxe de novo o Léo Dias, mas eu fico um pouco chateada com o Léo Dias e agora eu vou dizer para vocês que isso é uma crítica, porque algumas pessoas aqui nos meus comentários não sabem diferenciar o que é uma crítica, o que são fatos, o que é a minha opinião. Então hoje eu vou explicar para vocês, conforme eu for falando do caso da Cíntia, quando eu estou dando a minha opinião e quando eu estou fazendo uma crítica. Por exemplo, isso que eu vou fazer agora é uma crítica, só para vocês saberem a diferença. O Léo Dias pegou o boletim de ocorrência da Cíntia, mas como jornalista eu entendo que ele colocar um trechinho e repetir várias coisas e ficar fazendo inúmeros posts é bom para ele, é bom para o canal dele, para a página dele, sim, mas para a gente, como leitores, é horrível. Tanto que eu vou mostrar para vocês que eu tive que abrir umas 5, 6, 7 páginas para pegar todo o boletim de ocorrência, porque na minha cabeça, aquele vídeo que eu mostrei para vocês falando do boletim de ocorrência, tinha acabado as evidências, mas não, galera. São 118 páginas tem o boletim de ocorrência dela, para vocês verem quanta coisa ainda o Léo Dias vai ficar soltando assim, ó, de picadinho. E assim, como eu falei, de novo, para jornalista, isso é bom, porque as pessoas vão voltar na sua página. Mas como leitora, é péssimo o Léo Dias. Tanto é péssimo que a página dele é assim muito pesada. Muitas propagandas, eu não consigo abrir a página direito. Ai, meu Deus, maior dificuldade. E eu tive que ler uma por uma. E vocês vão ver que eu vou pegar um trechinho de uma, um trechinho de outra, um trechinho de outra, porque ele fala, sei lá, 3 linhas, aí repete todo umas 3, 4 parágrafos para depois no outro continuar a informação. E isso complica um pouco a nossa vida. Entenderam como é que é uma crítica? Ok, então tá, vamos aos fatos agora, tá bom? O que Léo Dias continuou falando, divulgando sobre a questão da Cíntia. Vamos aqui para a tela, ó. Acredite, casamento de Cíntia Chagas e Bov teve contrato com multa astronômica, né? E aí vamos aqui aos fatos importantes, ó. Mas o detalhe mais curioso é que a multa em caso de descumprimento do acordo é de R$750 mil. Esta é a multa que ambos aí vão ter que pagar caso eles falem alguma coisa que não estava no contrato. E quem fica aí em dúvida se casamento é um contrato, é um contrato, seja de amor, seja de... é um negócio também, né? E essa foi só um comentário, eu não fiz uma crítica. Tá bom? Tá legal? Ótimo. E agora eu estou sendo irônica? Estou também, tá? E debochada, sim, estou. O contrato, redigido em agosto deste ano, exige sigilo total de tudo o que foi vivido no relacionamento. As partes concordam em manter total confidencialidade, tanto em ambiente público quanto privado, sobre os aspectos relacionados ao casamento, incluindo, mas não só se limitando, à vida conjunta e progressa de ambos, os hábitos, os costumes do casal, os defeitos e as qualidades, aos bons e maus momentos, a personalidade de ambos e especialmente aos motivos que levaram à separação, incluindo termos, condições e detalhes do acordo. O Léo Dias conseguiu muita coisa e aí eu não sabia que tinha, talvez isso esteja lá na delegacia, né, no boletim de ocorrência, acho que não, mas... a questão é, por isso que ele veio, né, lá no canal dele dizer que não poderia falar nada sobre o casamento. E aí
por causa dessas cláusulas. Então ele não pode chegar aqui e falar que ela é uma isso, que ela é uma aquilo e dar a opinião dele justamente por isso. Tanto que ela também não fez. Que ela ficou implorando aí pra galera parar de perguntar porque ela não ia poder dizer. Então ela só veio dizer depois que foi triste, sei lá, eu não lembro mais as palavras dela e não quero colocar coisas erradas aqui. Mas ela veio falar algumas coisas, mas eles não podem, é por isso que eles não vêm a público falar ainda. E essas informações e as fotos que saíram, fotos assim, teve um diálogo, né, no WhatsApp com uma foto, foi publicada, né, o Léo Dias conseguiu porque saiu no boletim de ocorrência. Porque quando essas fotos começaram a vazar aí, eu fiquei pensando, gente, claro que não pode ser a Cíntia, porque como que ela mandou para um jornalista? Então ela não queria que o caso vazasse e mandou para um jornalista? E aqui, gente, eu estou fazendo uma interpretação dos fatos. Tá bom? Não tô falando que isso ocorreu, é o que eu imaginei, beleza? Só para deixar claro. Então, na minha cabeça, eu pensei que a foto que vazou não era verdadeira porque ela não queria falar sobre o caso. Então, quando uma foto vaza do seu celular, do seu WhatsApp, você mandou para alguém ou você deu aval para que alguém publicasse. E aí eu falei, não, então essas imagens não são verdadeiras, né? Mas o Léo Dias conseguiu porque ela teve que dar para a polícia. Então, como está no boletim de ocorrência, ele teve acesso a essas imagens. Foi aí sim que, e também um amigo dela, vou trazer trechos de um podcast em que um vereador, amigo dela, falou sobre essa foto. Foi aí que eu falei, não, então beleza, agora eu posso trazer para o pessoal a imagem, o que está escrito nessa imagem, porque de fato agora eu sei que é verdadeiro. Por isso que eu não trouxe antes, mas eu fiquei sabendo da foto no vídeo, antes de gravar o vídeo anterior, tá? E aqui, mais informações, ó. Em outra cláusula, Cíntia precisa se comprometer em ficar fora de qualquer questão política pelos próximos 10 anos. Compromete-se a não discutir, comentar, apoiar ou se envolver em qualquer questão política ou partidária, incluindo a promoção ou apoio a candidatos ou partidos políticos em território nacional. Eu imagino que essa cláusula tenha sido colocada, né? E eu imagino, veja bem o que eu falei, eu estou deduzindo que isso aconteceu porque o cara, ele é um político, então ele não quer que a mulher dele seja a favor, por exemplo, de um outro partido que não seja do dele. Ou se ela for, ela não pode simplesmente vir falar porque acaba virando notícia na mídia. Vamos lá, o que mais que ele falou, né? Cíntia Chagas afirmou à polícia que Lucas Bov apertava seus seios até machucar. Vamos aos fatos. Aqui ele tá repetindo sempre a mesma coisa, tá, galera? Por isso que eu tô pulando. E aqui ele fala: em um dos relatos feitos às autoridades, Cíntia descreveu que o político desenvolveu o hábito de apertar de maneira agressiva partes de seu corpo, como os ombros, pernas e seios, frequentemente causando lesões visíveis. É a foto, por exemplo, que ela reclama para ele, né? E também o amigo dela, eu vou mostrar até aqui para vocês, né? Inclusive o amigo dela fala sobre isso. Ele pergunta para ela, o que está acontecendo? O que são isso? E eu vou mostrar o que ele respondeu depois. E aí aqui mostra, ó, só para vocês verem, as imagens. Eu vou colocar as imagens porque não são fortes, tá? São só manchas de roxo, né? E aí ela mandou a foto para ele e disse assim: amor, pare de me apertar. Sério, a gente vai acabar brigando em algum momento. Amor, não consigo, foi o que ele falou, né? E aqui ele volta a dizer, vai esperar dar ruim? Aí, quando eu li essa parte, eu falei, vai esperar dar ruim? A Cíntia falaria isso? Então, são questionamentos da forma como ela se expressa na internet. E aqui, a minha percepção é do que eu vejo da Cíntia na internet. Porque, gente, mais uma vez, eu e você aí, nós não conhecemos a Cíntia. Nós não estamos no meio dos amigos, dos círculos de amizade, de convivência da Cíntia Chagas. A gente se baseia do que ela pode falar, ou como ela fala, ou como ela se expressa, ou do que ela é, pelo que ela mostra na internet. Então, eu falei no vídeo passado que ela aparentava ser uma mulher forte, que se alguma coisa acontecesse fora do escopo do que ela aceitaria, ela cairia fora no mesmo momento. Essa é a impressão que ela passa. Então, eu vou falar as coisas de acordo com a impressão do que ela passa na internet, do que eu vejo dela na internet. E aí veio o amigo dela também dizer que ela é uma pessoa frágil.
E aí, então, eu acreditava até o momento que aquilo era verdadeiro, aquela imagem dela. Não, é realmente um personagem. E é tão bom esse personagem que eu acreditei nisso, que ela era uma pessoa forte. E não é. Então, eu venho aqui dizer para vocês, pra gente não colocar 100% da nossa torcida em uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não tem a menor ideia de como ela é, do que ela faz, do que ela fez, porque a gente está se baseando na pessoa na internet, você não sabe da vida dessa pessoa, entendeu? E aí eu estou baseando isso aqui, ó, vai dar ruim? A Cíntia, a pessoa que vem falar toda certinha, de um jeito, sabe, elegante, vem falar vai dar ruim? E eu até questionei, eu falei, será que essa imagem é verdadeira? A mulher falar que vai dar ruim? Enfim, mas tá aqui e tá no boletim de ocorrência, acredito que seja ela, mas eu achei muito estranho, mas é o que tá aqui, né? Não, aí ele colocou, é que tô viciado nisso. Ela manda um áudio pra ele, me enrolei aqui, depois a gente fala, blá, blá, tchau. Olha lá, e acabou, não, tem mais uma informação aqui embaixo, e aí ele fala o quê? Ó, o depoimento enfatiza que tais atos não estavam relacionados a momentos íntimos, mas ocorriam em situações cotidianas, muitas vezes na presença de amigos, resultando em constrangimento para a vítima. Aí que eu fiquei, gente, como é que o homem aperta a mulher na frente das pessoas? Esse homem tá maluco, gente. Não é possível. Mais uma, vamos lá, próxima. Lucas teria ameaçado expor intimidade de Cíntia e usar Ricardo Salles contra ela. Meu Deus, é uma mistura, né? De coisas, de informações. Vamos lá, o que diz? Em um trecho do documento é dito que ele teria usado o nome do ex-ministro Ricardo Salles para ir contra ela e também ameaçou expor as intimidades da influenciadora para acabar com sua imagem. Vou usar o ex-ministro Ricardo Salles para compor uma frente contra você, afirmou a influenciadora no boletim de ocorrência que tem 118 páginas. Eu fiquei chocada. Muitos detalhes, hein? Se você reagir, eu perco somente o meu sonho na política, já você perde o seu sustento. E aí, pelo que está indicando, né, tem já pessoas, olha lá, acabou. Só isso que ele colocou de importante nessa página. E aí tem pessoas já, né, o PSOL, por exemplo, já entrou com recurso para pedir a cassação dele. De fato, ele já vai perder o mandato, porque ele está sendo acusado, ainda não foi provado se isso é verdade, mas se ela está toda roxa, algo ele fez. Inocente ele não é. E agora eu estou dando a minha opinião, tá bom? Sim, tem que ter o julgamento, vai ter o julgamento, mas por enquanto eu acho que as imagens provam que ele fez alguma coisa contra ela. Agora, se ela foi conivente com isso até um certo momento, aí ele vai ter que provar. Você só não apanhará agora porque tem 6 milhões de seguidores, teria dito Lucas a Cíntia, segundo também o boletim de ocorrência. E vamos ver aqui o que mais ele é bacana aqui. Se você tomar banho, eu vou queimar todas as suas roupas. Isso foi depois de uma briga, tá? Se você entrar no quarto para dormir, eu vou colocar som alto. A gente vai se separar. Você só não vai apanhar agora porque você tem 6 milhões de seguidores. Bob teria dito enquanto se aproximava do rosto da influenciadora com o punho fechado. Lucas ainda teria disparado: se eu tivesse mais dinheiro, você não faria isso comigo, sem especificar do que estava falando. E aí, sobre isso agora, não é minha opinião, é um fato de que o amigo dela vai dizer, que eu vou trazer o trecho para vocês, que a Cíntia é uma mulher que gosta de homens poderosos. E aí, agora vai entrar a minha pergunta de indignação e aí a minha opinião, que talvez soe como uma crítica, você interprete como você quiser. A pergunta é: se ele sabia que ela era uma mulher que gostava de dinheiro, por que ele casou com ela? Da mesma forma que eu fiz a minha pergunta de indignação sobre ela lá atrás, no outro vídeo, falando se ele era um cara agressivo porque você casou com ele, quando você encontra uma mulher que gosta de dinheiro, você percebe, você cai fora, meu anjo. A mesma coisa que eu falo pra ela: um homem agressivo, você cai fora. Uma mulher interesseira, você cai fora, porque aí senão você vai ficar inseguro, achando que ele vai mostrar aqui alguns indícios de que toda coisa, ela não podia fazer nada, não podia estar em contato com nenhum lugar onde tem homens de poder, que ele achava que ele podia ser trocado, porque ela tem esse histórico. Ela tem o histórico de se atrair por homens poderosos. E se você não tem, né? E aí agora é minha opinião.
Se ele acha que ele não tem autoestima suficiente para lidar com uma mulher que gosta de homens poderosos, por que casou com ela? Por que insistiu num casamento que você vai ficar inseguro? Ou você trata isso no psicólogo, ou você simplesmente não faz. Se segura, fala, nossa, sei lá, tô apaixonado, mas e aí? Tem que pensar no futuro. Eu vou dar um exemplo para vocês, e agora é um relato de vida meu, beleza? Por exemplo, quando eu falei para vocês que dá para se ter uma ideia se a pessoa é boa para casar ou não em 3 meses, eu me referia às experiências de vida que eu tenho, que eu tive, né? E aí, pode ser que eu tenha exagerado? Pode, mas é a minha experiência de vida, galera. Sou eu tenho essa experiência, então eu acho que todo mundo tem a mesma visão disso. E na verdade não é. Mas tudo bem, mas presta atenção neste caso. Comecei a namorar um cara, né? Aí, no primeiro mês, tudo tranquilo. Cara galã, galanteador. Não é que ele era bonitão, né? Ele é galanteador. Aí o cara gostava de beber. A gente foi numa festa. E aí ele me ofereceu, e nessa época eu tinha parado de beber porque eu bebia só na minha adolescência, para ficar no grupo, pertencer a um grupo, sabe? Depois disso eu falei, nossa, eu nem gosto disso, sabor horroroso, não quero, parei. E aí ele me ofereceu uma bebida, eu falei, não, eu não bebo. Aí a gente tava se conhecendo, né? Ele virou pra mim indignado, não bebe, né? Todo mundo faz isso, né? Indignado. E ele fez uma brincadeira, então você é careta? A brincadeira. E aí eu levei na brincadeira mesmo, não, eu posso beber de vez em quando, tudo mais, tal, passou. Mas aí quando ele fez a brincadeira, você já fica assim, opa, isso vai ser um problema? Você já tem que se questionar quando a brincadeira te deixa desconfortável. Tem que tem que acender uma luz, galera. Te deixou desconfortável? Aí você vai entender o porquê. Foi a pergunta dele? Foi porque realmente você queria beber e não consegue? Aí uma outra vez, né? A gente estava reunido com os amigos dele mais íntimos, com a família e tudo mais, e ele me forçou a beber de novo. Ele me perguntou, agora um pouco mais sério, você não vai beber? Aí eu falei, não, mas eu não bebo. Aí ele virou para mim e falou assim, mas tá todo mundo bebendo, só você que não. Aí acendeu uma segunda luzinha. Porra, isso vai ser um problema? Você não consegue aceitar que eu não bebo? Eu estou aceitando, na minha conversa interna, tá? Eu não falei isso para ele. Eu consigo aceitar que você bebe, mesmo eu sem beber. Você não consegue aceitar que eu não bebo, isso vai ser um problema? Aí nesse dia, porque estava a família dele, as pessoas mais íntimas, eu fui e bebi uns 2 dedinhos de vinho, sei lá, qualquer coisa. Aí a luzinha ficou muito mais acesa. Fora que ele fazia outras coisinhas, tá? Por exemplo, ele assumiu que mulher para ele dizer que está apaixonada, ele sentir que ele está sendo amado, precisa ter um pouco de ciúmes. Então ele causava um pouquinho de ciúme. Fingia que estava conversando com uma amiga que eu ainda não conhecia, e aí ele fazia questão de clicar o telefone virado para mim, ficar conversando virado para mim, uma conversa sem problema nenhum, mas você fica assim, quem é essa pessoa? Você começa a ficar, entendeu? E ele já tinha afirmado isso para mim numa brincadeira. Então são coisinhas pequenas que se a gente não se atenta, como eu falei para vocês, existem sinais, pequenos sinais que mostram que isso vai ser um problema no futuro. Só que no começo do relacionamento, o teu cérebro ele não quer entender isso, porque você está apaixonado, então você faz de tudo para bloquear as evidências, porque você está apaixonado e você quer que aquilo dê certo. Só que aí é que está o erro. O amor não é cego. A paixão, ela é cega. A paixão, ela constrói uma pessoa que não existe. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente está construindo uma pessoa da qual ela não existe. Como que eu vou falar que esse cara não ia me provocar ciúmes no futuro, sendo que no começo ele estava fazendo isso? Mas eu fiquei achando que, nossa, é amiga dele. Como eu não conheço, eu tô sentindo ciúmes porque realmente eu não conheço ela. Mas o dia que eu conhecer, aí você fica arranjando desculpas para as atitudes erradas da pessoa. Até que um belo dia, ele virou para mim e falou assim, voltando à questão da bebida. Olha, eu tô aqui quase bêbado, tô feliz e você não tá na mesma sintonia que eu. Eu não sei como que vai ficar. Como é que você vai se sente sem beber nada aqui? Aí eu virei para ele e falei assim, você se diverte bebendo, eu me divirto, consigo me divertir, ser alegre e engraçada sem precisar da bebida. Aí ele falou assim, mas a gente não tá na mesma sintonia. Ué, que sintonia é essa? De felicidade de estar enturmada com a galera? Aí pra mim foi, isso vai ser um problema no futuro, sabe por quê? Porque depois ele vai querer sair com os amigos e vai falar assim, você não vai não, porque você não bebe, todo mundo bebe, você não vai se sentir confortável, você não vai conseguir se enturmar com a galera.
Não foi esse o exato motivo pelo qual nós terminamos depois de 3 meses. E aí não foi só ele, o cara que eu terminei depois de 3 meses. Teve alguns que levaram 4 meses, 6 meses, alguns, né? Mas aí por motivos específicos que não é um cara que pode me manipular lá na frente. Foram outros motivos. Mas esse é um cara que estava tentando me manipular para fazer o que ele queria. Só que se eu não fosse atenta, se eu me levasse pela paixão que eu tava por ele, eu ia começar a beber. Sabe-se lá o que mais ele ia querer que eu fizesse por ele. Teve umas outras coisas tal, mas o relacionamento terminou, por exemplo, quando ele veio me ofender. Ah, eu falei, não. A bebida eu podia até relevar, sabe? Ele ficar constrangido, mas também fiquei pensando muito nisso depois no futuro, como isso ia ser no futuro. Mas depois, quando ele veio me ofender, eu falei, opa, não, aí você exagerou. Agora já passou dos limites. Eu já estava pensando em terminar, agora não tem dúvidas. Fui lá e terminei, tá? Então é assim que começa, mas a gente tem que prestar atenção, os sinais estão aí. É que a nossa mente bloqueia, porque a gente monta uma pessoa, porque a gente não quer ficar sozinho, porque a gente está carente. Eu entendo tudo isso. As pessoas têm carências, têm problemas emocionais e tudo mais. Mas aí que tá, se você sabe que você tem carência, que você tem algum problema de autoestima, você tem que tentar curar você antes de você tentar se esconder no outro. Esse é o problema das pessoas. Ai, mas eu não quero estar sozinha. Tudo bem, mas aprende a ficar sozinha primeiro. Aprende a gostar. Eu fiz isso também. Eu sofria muito quando eu era adolescente. Quando eu passei a ficar mais tempo sozinha, comigo, me entendendo que tipo de música eu gosto, se eu gosto de esporte, se eu gosto de shopping, se eu gosto de andar na praia. Quando eu me entendi, ninguém mais pôde apontar o dedo para mim e falar assim, ah, você é assim, você é assado. Eu falo, não. Eu não sou isso que você está falando. Eu me conheço. Então você acaba criando muita autoestima e ser forte, entendeu? Mas vamos lá. Caso Cíntia. Voltamos aos fatos. Cíntia Chagas conversou com o ex-sogro sobre a separação, declarando que foi expulsa de casa quando eles brigaram lá, acho que foi a última vez, né? O pai de Lucas teria batido de frente com o filho. E aí o pai do Lucas falou o quê? São 3 meses de casado e você expulsa a mulher de casa, você é igual à sua mãe, gosta de conflito. Tem áudio dele, mas ele só falou isso, tá? Depois ele não falou nada mais, por isso que eu não vou trazer o áudio para vocês. Vamos para a próxima página. Lucas Bove jogou faca e lesionou Cíntia Chagas na perna, afirma a influenciadora. Aqui é que tá um ponto que eu também vou fazer uma crítica em cima disso em relação a ela, tá? Quando ela afirmou isso aqui no boletim de ocorrência, ela colocou como algo grave. Só que o amigo dela vai falar que ela disse para ele que foi num momento de brincadeira. Ele tem que ser punido pelo que realmente ele fez. Se ele jogou uma faca na brincadeira e ela falou e viu isso como uma brincadeira também, ela não está agindo claro, ela está usando algumas coisas que sabem que vai pesar mais, pode não ter vindo da cabeça dela. Na menor coisinha que tem, o advogado vai falar assim, usa isso, ah não, se a gente usar isso você ganha. Porque ela quer ganhar, porque ela quer se divorciar, né? Mas eu fico um pouco, pra que mentir? Se você tá certa, não tem por que mentir, não tem por que falar uma coisa que não aconteceu. Poderia ter deixado claro, olha, ele jogou a faca, mas a gente estava num momento de descontração, depois de uma briga, ou sei lá o que foi, e a faca bateu em mim. É perigoso? Perigosíssimo. Ele não deveria ter feito isso? Não deveria. Minha opinião, obviamente. Mas ela falou que foi num momento de brincadeira, vocês vão ouvir. Aqui, gente, só para vocês entenderem, tá? Aqui é o caso que ele apertava ela. E aí vocês lembram que teve um momento que eu falei para vocês que ela disse que caiu e machucou o braço, que eu tava em dúvida se ele tinha agredido ela ou se realmente ela tinha machucado o braço? Então, aqui no boletim, ela não fala que foi ele que machucou ela, pelo contrário, ela se machucou, aí ela falou para ele e aí ele disse que iria no hospital com ela. Aí o que foi que ela disse? Logo depois que ele disse que ia com ela disse que ia no dia seguinte. Aí ele ficou puto. Aí na ocasião, né, ele ficou nervoso e disse que ela era uma idiota e que ele tinha jantado super rápido pra ir com ela e ela simplesmente desmarcou dizendo que ia no outro dia. Aí o homem ficou puto. O que aconteceu com seu braço? Amei o seu corte de cabelo, obrigada. Eu caí. Exatamente. Depois da minha aula ao vivo, em que havia 17 mil pessoas, eu caí. Foi isso que aconteceu. Então, pelo menos o fato do braço dela não foi ele, né? Não está doendo nada. Depois que ela voltou do hospital com a tipoia, ele começou a fazer umas piadinhas sem graça, segundo ela, né?
Não tá doendo nada. Você vai ficar melhor maneta do que com os 2 braços. Nunca vi a cozinha tão limpa. Parabéns. Ela limpa a cozinha? Aí fica a dúvida, entendeu? Ela limpa a casa? Cíntia Chagas limpa a casa? Dúvidas aí, né? E aqui foi deboche? Foi. Porque agora, tudo que ela tá falando, a gente fica com um peso aí de... Isso é verdade, isso não é verdade? O que é verdade, o que não é verdade? Crítica de novo, tá? Sim, é uma crítica. Aí ele fala aqui que depois disso foi relatado o caso da faca, né? Na qual Cíntia alegou que o deputado atirou durante uma discussão que bateu no chão e pegou na perna dela. Pois é. Lucas Bove tentou controlar e ameaçou o término por Cíntia Chagas enfrentar a academia. Vamos lá, o que foi que aconteceu aqui? Quando a ex-parceira contou que se matriculou em uma academia, o vice-presidente da Comissão de Educação surtou. De jeito nenhum, para você arrumar um velho rico. Então ele tinha na cabeça dele esta questão de que ela gosta de homem. Isso aqui, ó. Né? Isso deixou ele completamente desorientado, né? O horário que... É só uma opinião, tá? Não é crítica não, é opinião. O horário que você malha às 10 é a hora de velho rico. Se você não sair da Bodytech, eu não vou ficar com você. Aí agora vamos ouvir o que o amigo dela, o vereador, tem a dizer sobre as coisas que aconteceu em relação a ela, tá? Então aqui, por exemplo, ó, ele fala assim que a Cíntia é um personagem e ela é sensível, o que me deixou muito impressionada, né? Então vamos ouvir o que ele tem pra falar. A Cíntia é uma pessoa divertida? Muito, ela é muito engraçada, ela é Diferente muito do irônica. personagem, que parece ser aquela mulher personagem, chata pra caralho. Não, ela faz graça com antipatia. A Cíntia é um doce de pessoa, a Cíntia é uma pessoa delicada. Agora, o que as pessoas acham que ela não é. Ela não é uma mulher forte. Isso é uma coisa que eu acho que até é bacana dizer sobre ela. Ela é uma mulher muito mais frágil, muito mais perdida, no bom sentido, e desamparada, do que ela se deixa entrever naqueles cortes que ela faz pro Instagram. Aqui não é um personagem duro, forte, autocomplacente, autoconfiante, esteticamente confiante, que luta. Ela realmente é uma lutadora, tanto é que ela tá famosíssima e tá riquíssima. Mas ela é uma mulher frágil. Aí agora ele vai falar o que ele sabe sobre o relacionamento dos dois. Eu quero... Mas sou um grande amigo dela. O que você sabe dessa história? Eu sei o que ela disse, tá? Eu sei que eu vi fotos que me deixaram muito impressionado, que ela toda roxa, tá? Dizendo pra ele parar. Mas eu ouvi também. E ele aos risos dizendo, eu me viciei nisso. Aí eu perguntei pra ela, acho que isso não é também uma descrição. Isso é um sexo hard, que era convencional, era uma coisa que você Sadomasoquismo? A mulher com a perna toda roxa. Tipo isso. Até porque uma amiga minha viu aquela foto e falou, Adriles, vou te dizer em segredo. É uma influenciadora, não vou dizer o nome dela. A Adriles tem todas as fofocas. Fofoca, mas não digo o nome. Ela falou assim, o melhor sexo da minha vida, eu fiquei desse jeito. Tem gente que gosta, então eu perguntei. Adriles, eu perguntei pra ela, deixa eu só falar, isso é importante. Eu perguntei, isso é consensual, Cintia? Ela disse que não. Ela disse que eles brigavam muito e na hora de fazer as pazes ele apertava ela de maneira incisiva. Eu falei, mas Cintia, mas isso é muito esquisito. E que constrangia ela de maneira pública em situações sociais. Mas aí é aquela velha história, talvez a mulher, isso é uma coisa até que algumas feministas dizem, mas pode ser verdade. A mulher não sabe que está sendo abusada e normaliza o abuso pelo constrangimento, pela humilhação ou até pela a agressão física. Pô, deixar a mulher toda roxa é uma agressão. Se não for agressão, não sei o que é. Aí agora veja como ele fala em relação a ela gostar de homens poderosos. A Cíntia é uma mulher hipergâmica. Isso a gente vai concordar. Não é nem fofoca. Ela diz isso na mesa de bar aos risos pra todo mundo. Que ela gosta de homem poderoso. Ela gosta de homem poderoso. E eu acho que ela admite uma coisa que toda mulher admite. Só que no caso da Cíntia, ela é poderosa. Então o que acontece com a hipergamia dela? Vai pra cima. Ela quer um presidente, ela quer um senador, ela quer o cara mais bonito da cidade. Ela já ficou com algum cara da política além do ex dela? Já, ela ficou com o governador. Não vou fazer fofoca. Não, assim, publicamente. Ela ficou com o governador. Eu amo a Cíntia. Ela falou isso numa mesa de bar aos risos. Acho que ela vai ficar nervosa comigo. Ela já ficou com um cara que ela morria de atração por ele, que era um governador do Nordeste, do Norte, tá aí, não sei. Ela diz, Adriles, mas depois que ele saiu do poder, eu perdi a atração por ele. Que ele perdeu aquela excelência. Quando alguém chamava ele de Vossa Excelência, eu ficava toda lubrificada. E agora,
presta atenção como ele fala do episódio da faca. O negócio da Limitar faca a carreira dela. e de jogar ele água jogou nela. uma faca, jogar uma faca. Ele falou, ela falou pra mim que ele falou que fez de brincadeira, numa briga. Pô, jogar uma Ah, faca. mas que tanta briga esse pessoal tem, cara? Por Eu quê? nunca briguei desse jeito, eu Pô, nunca... que porra é essa? A briga, o cara levanta, Você pega acha uma que faca. esse povo aristocrata é cheio de modos, né? Cheio de salamalá? O cara joga uma faca, o cara belisca a bunda da mulher até ficar roxa. Que é isso? Tudo bem. Na hora Mas da- você vê, meu caro telespectador, que a aristocracia brasileira não tem nada de diferente da periferia. Aliás, às vezes é muito pior. Eu nunca briguei de faca com ninguém. Aí ele pergunta pra ela, se você sabia que ele era agressivo, por que você ficou com ele? Veja o que ela respondeu pra ele. Em determinado momento da nossa conversa, ela falou: mas Cíntia, se você acha que ele era, aí eu perguntando, assim, abusivo, por que você ficou com ele? Ele tratava bem o meu irmão, parece que ela tem um irmão especial. Ele dava soluções, ele dava ordens, ele dava opiniões muito taxativas. Ou seja, é aquela coisa do cara másculo. Aí é a minha percepção. E não necessariamente talvez se envolva no caso dela para não ser leviano. É a mulher que confunde o cara narcisista com o cara que é o provedor. É a mulher que confunde segurança com opressão. E um cara que é opressor, não estou falando necessariamente dele mais uma vez. Um cara que é opressor, não necessariamente é opressor sempre. Ele pode ser delicado, gentil em algum momento e opressor depois. Caraca. Aí nessa outra parte ele fala que ela teve relacionamentos, que ela tem o dedo podre, né? E que teve um outro relacionamento abusivo. Por quê? A Cíntia ela diz que ela tem dedo torto. É a segunda vez que ela acusa uma pessoa de abuso físico. Ela diz que escolhe mal as pessoas. E por que eu acho que ela escolhe mal as pessoas? Pela própria hipergamia. Nessa parte eu concordo com ele, o que ele vai falar agora é de que os dois precisam vir a público falar suas versões. A questão é que agora a gente sabe que o contrato de casamento não permite que eles façam isso. Então a gente só vai saber do que realmente aconteceu depois que esse caso acabar. Como eu falei... Porque essa não é. Você percebe que isso não é só uma fofoca? Isso não é só. Eu falei isso pra Cíntia. Eu falei, Cíntia, eu acho interessante você e ele falar, cada um a versão de cada qual, porque a gente precisa saber se quem tá sendo injusto, quem tá sendo lesionado, quem que foi realmente abusivo, quem que foi violento, quem foi constrangedor, porque esse é um caso que é sintomático de muitas coisas que podem acontecer. A mulher que eventualmente pode ter sofrido abuso sistemático e não reconhecer pra si, Só e cair a ficha normalizar depois. o abuso. Existe isso também, não vão ser... porque a gente é direita, não pode falar. Existem muitas mulheres que normalizam o abuso. Existem mulheres que casam com abusadores em série, porque tem o dedo torto, porque, sei lá, traumas de infância criam a construção de um desejo que leva um homem. É igual a mulher adolescente que gosta de marginal, que gosta de bandido, porque acha que é o cara que vai contra o status quo. Tem mulher que tem dedo podre. Até falei com uma amiga minha hoje. Não existe dedo podre. Ninguém, O Adrilho é cheio ninguém das vai. amigas. Amiga não, é a mulher que eu amo. Não existe dedo podre. Ninguém vai no restaurante escolher uma comida ruim. Não, mas não é consciente. Você às vezes tem um desejo. Tem um homem que gosta de mulher que dá patada nele, um homem que rejeita. Você sabe disso melhor que eu. Entendeu? Se apaixonou, me rejeitou. Amei. É isso. Então tem desejos patológicos. E tem abusos reais, mulheres que normalizam o abuso e mulheres que criam abuso que não existe. Então, para saber mais a fundo, para explorar o caso de maneira mais profunda, eu precisava saber tanto da versão dela quanto da dele. Então, E falando... não é só por uma questão de fofoca, é para esclarecer as pessoas o que pode acontecer se você casar com uma pessoa que pode ser abusiva ou pode ser capciosa a ponto de te condenar por um falso abuso que você não cometeu. É isso. Aí agora a pergunta-chave é que o apresentador, né, o rapaz do podcast, faz a pergunta para ele, a pergunta que eu fiz no vídeo passado, a minha indignação, a pergunta que eu fiquei assim, gente, mas por quê? Por indignação, não por crítica? Por que ela casou com ele, sendo que as agressões também aconteceram no passado, entre 2022 e 2023? Olha o que ele falou. Não seria melhor se eles não tivessem casado? Porque assim, já tava isso, porque os prints são 2023. Pois é. Não era melhor, Adriles? Aí a gente não precisava fazer que eu sei que eu não podcast. posso falar. Eu nem precisava fazer Tem podcast. coisas que eu sei que eu não posso falar. A Cíntia, quando se separou, isso eu acho que eu posso falar. Ela me ligou, mas estava suave. Tava suave. Ligou dias depois, estava suave, irônico. Eu até falei isso no meu comentário hoje no Instagram. Que pode ser duas coisas. Pode ser que ela não tenha percebido esse abuso sistemático que ela diz que ele cometeu e comete contra ela. Ela diz, né? Eu não estou dizendo nada. Ou pode ser que ela se escore, e que algumas mulheres que eu já vi se escorando, nessa leveza, nessa ironia, para encobrir de si mesma
Pra esconder de si mesmo. Uma certa abuso, vergonha. Uma certa vergonha de ter sido abusado, ou coisa do tipo assim. Entendi. Então tem várias miríades de possibilidades de interpretação desse caso. Agora, pra ser justo, eu acho que ele se excedeu. É só isso que eu tô falando. Beleza? Vídeo longuíssimo, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado das novas informações. Espero que eu tenha deixado muito claro o que é minha opinião, o que é minha crítica, o que são fatos. Eu acho que ficou claro. E é isso, um beijo, até a próxima e tchau.